Fala, galera tricolor, tá começando mais um Mesa de Bar do Grêmio, agora sim, programa completo depois das férias. Este é o Mesa de Bar 311, sua edição semanal de Grêmio, Corneta e Afins, que está de volta depois desta parada da Copa América. E estamos de volta aqui com eles, Fanny Weber e Débora Capelari. Fala daí, Fanny. Falando daqui pra você que estava triste, desamparado, sem mesa de bar do Grêmio, vendo o Grêmio jogar e sem mesa de bar do Grêmio. Olha aí, sem Grêmio e sem mesa de bar do Grêmio. E também ela, aquela menina serelepe que depois desta classificação da Copa do Brasil, eu tenho certeza que está mais serelepe do que nunca. Fala daí, Débora. Olá, com certeza mais serelepe. Não acreditando ainda que a gente seja classificado para a semi da Copa do Brasil, mas vamos ganhar. Não acreditando numa vitória. Que é o iludômetro. Sim, nós estamos classificados para a semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio está lá mais uma vez. Mas então, sem muita demora, vamos fazer o jabá comercial, dessa vez sem gravação. Aqui, como diria aquele gordinho, quem sabe faz ao vivo, bicho. Quem sabe faz ao vivo, Rodrigão. Então, para ser padrinho do Mesa de Bar do Grêmio, a partir de R$1 por mês, você pode ajudar eu, Rodrigão, Débora e equipe Mesa de Bar do Grêmio para manter os sites Mesa de Bar do Grêmio, Carreteiro e o Sempre Imortal no ar, mesmo que a gente não use eles muito, a gente paga os domínios mesmo assim. Então você vai em padrim.com/mbg, a partir de R$1 por mês, você vai nos ajudar e vai poder deixar esse grupo maravilhoso com mais vantagens e mais coisas, né? E claro que a premiação de quem ajuda é poder participar com a gente no grupo de WhatsApp exclusivo, seleto grupo de WhatsApp, onde só os melhores e os padrinhos de Mesa de Bar do Grêmio estão lá, certo? Também um abraço para o nosso amigo Eduardo Caminha, lá do Desejo Azul. Quem sempre puder ajudar o Desejo Azul, é muito legal, uma ação muito bacana, desejoazul.org. Então não esquece de ajudar o Desejo Azul e ajudar o Eduardo Caminho e ser um voluntário lá. Lembrando também que o Joãozinho Hernandes tem H10 Brasil, mas ele também tem um Instagramzinho de camisetas do Grêmio, que ele vende camisas do Grêmio usadas e seminovas, que é Camisas Grêmio, lá no Instagram, não, no Twitter, desculpe. E eu comprei uma camisa que é meu sonho, Rodrigão, Débora. Era meu sonho, eu comprei a camisa de 2005 da Puma, a camisa que foi eleita a mais bonita do Grêmio. Eu sempre tive o sonho de comprar aquela camiseta, nunca conseguia comprar uma camiseta bonita, assim, de uma qualidade inteira, assim, porque uma camisa de 2005 é uma camisa velha, né? Mas, assim, inteira, assim, naquela época o material da Puma era um lixo, né? Falo com tranquilidade. E o João encontrou uma bonitaça pra mim, paguei R$1 nela, peguei a camisa, supimpa. Então esses são os patrocínios, esses são a galera que apoia, que ajuda o Mesa de Bar do Grêmio, padrim.com/mbg, desejoazul.org e procura Hernandes João no Twitter, que você vai poder consumir as melhores camisas do Grêmio, que ele consegue fazer esse atravessamento pra você. Vai daí, Rodrigão. Quem ainda não se ligou que camisa é essa, é a primeira camisa da Puma, né, Fanny? A primeira camisa da Puma é muito bonita, né, cara? Aquela camisa era muito bonita mesmo. E tá inteiraça, o Joãozinho conseguiu uma inteiraça pra mim. Inclusive ele consegue por preços bons também, porque ele conseguiu pra mim uma do Darley, que tipo é uns 700 pila nos outros sites, ele conseguiu por muito mais barato. Tá louco, é muito. E camisa boa, camisa inteiraça. Exatamente. Olha, tá aqui, ó, eu entrei aqui, ó, Brechó Copeiro é o nome da arroba, tá? Aqui tem, que ele tem aqui, ó, camisa Black 2005, tamanho G, R$80. Estado muito bom, estado bom, não muito bom. R$80, então a camisa G, aquela Shadow, né, a primeira Shadow. Aqui uma de 99 da Astra, aqui ó, R$180, 0 bala, segundo ele, tamanho G também. Eu tenho essa aqui, mas eu tenho do, que não é a Astra, já é o Corsa no patrocínio. E várias outras aqui, 230, 3 camisas do Grêmio, tamanho G. O Joãozinho faz vários deals, vários negócios, muito bacana. Um abraço pro João Hernandes, então, e siga Brechó Copeiro lá no Twitter. Agora vamos com a programação normal.
Não, já que a gente tá falando então de fazer propaganda de camiseta, cara, eu também, eu tô com eu devo ter umas 15 camisetas do Grêmio ali pra negócio também, todas elas tamanho 4G ou 5G. Então se você Todas elas dessa época, assim, de 2005, 2007 em diante, assim. Se você é sarado, mande um Instagram, pode ser Twitter? Como é que tu quer fazer? Pode ser Twitter, pode ser pelo Mesa de Bar do Grêmio, @mesa de bar do Grêmio, contato @mesa de bar do Grêmio.com.br, pode ser Rodrigão 1983 lá no Twitter, pode ser pro Fanny @cafetão, como é que é, Fanny? Fanny Cafetão. Fanny.cafetão Gmail, né? gmail.com, isso aí também serve. Ou no Twitter lá do Fanny, @Fannybox ou @Rodrigão983, consegue fazer contato com a gente. Aí eu tenho um monte de camiseta, eu ainda tenho que tomar vergonha na cara de botar isso aí nas internet pra vender, mas quem quiser aí tá na mão também. Beleza. Então, como diria o saudoso Dr. Chapatin, agora sim, vamos ao futebol. Agora sim, eu vou ao futebol, hein? Grêmio, então, voltando de férias, depois, férias naquelas, né? O Grêmio treinou um pouquinho, deu um descanso pra galera também, mas férias do futebol, né? Porque a gente tava, férias do Grêmio, porque a gente tava vendo futebol só de Copa América. Dependendo, assim, é uma férias do futebol também, né, Rodrigo? Também dá pra dizer que é uma férias do futebol, né? Futebol só a nível de seleção, Copa América e Copa do Mundo Feminina de Futebol. Grêmio treinando, depois Grêmio de férias, uns dias, né? Teve gente, não sei se foi todo mundo ou alguns que receberam uns diazinhos de férias. Acho que todos receberam, só ficou treinando. Não, até o Cortez estava de férias, mas ficou treinando. E os que estavam no departamento médico ficaram. Beleza. E aí voltamos então, o Grêmio, depois do retorno de férias, me corrija se eu estiver errado, mas fez 3 jogos no Brasileiro e 2 na Copa do Brasil. É isso, né? É o que reza. Isso aí. Maravilha. Então vamos dar um aparado geral aí do que vocês acharam desse retorno. Depois a gente fala mais especificamente do Grenalzinho e aí a gente fala um pouco depois do que vem pela frente aí, que é Libertadores. Então vamos começar pelo Fanny aí. Fanny, retorno do Grêmio então, pós-pausa da Copa América e Copa Mundial Feminina. O que o Grêmio mostrou e o que tu achou disso que o Grêmio mostrou? Qual é o teu parecer geral dessa bagaça? O que define é o futebol em férias, né? O futebol do Grêmio ficou em férias, voltou só para a Copa do Brasil, né? Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi muito aquém, aquele futebol envolvente, a gente se perdeu, assim, né? A gente não encontrou ainda, assim. Mas o Grêmio tem conseguido resultados, isso é o mais importante, né? Só que a gente fica faltando aquele vislumbre de um futebol de outra hora, assim. Será que a gente só tem saudades do meu ex, né? Meu ex Luan Guilherme, né? Que não joga mais. Meu ex Arthur, saudades do Arthur no meio de campo. O que acontece, Rodrigão? Acontece que o Grêmio ele tá vivendo um impasse nessa volta da Copa América, que é o que fazer com o menino Tardelli, né? E o que fazer na frente ali, entendeu? Então, infelizmente, o Grêmio estava desenhando alternativas para a posição do André, mas o Viseu lesionou gravemente no joelho. Mínimo 2 meses parado. Foda essa lesão aí. Foda, lesão pegada mesmo. Daí, o que foi? A gente tá abraçado no André agora como, tipo assim, por única alternativa, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Exatamente. Então a gente fica delirando, assim, sonhando com coisas que a gente sabe que não vai acontecer, que é Tardelli e Luan jogando junto, invertendo posição, reeditando mais ou menos um Doga 10 e Luan ali, que foi uma época em 2016. Aqueles desejos que não vão acontecer, porque o Renato não deixa a gente sonhar. Então, a gente sonha alto. Então o que acontece é que o Grêmio, na volta da parada, voltou com o freio de mão puxado, demorou para engatar. A gente pensou que o Grêmio ia conseguir deslanchar ali na Copa do Brasil jogando em casa, mas só empatou em 1-1 com o Bahia, né? E daí depois lá em Bahia que o Grêmio conseguiu fazer a diferença, um baita gol do Alisson. Mas foi isso, assim, tipo, o Campeonato Brasileiro é esquecível, assim, né? A gente lembra pouco porque são jogos esquecíveis mesmo. E jogos chatos, assim, o
O que teve mais emoção foi na Copa do Brasil, até porque o que estava em jogo era maior também. Sim, só porque é competição mata-mata, eu acho. Faz sentido. E até porque é o seguinte, é outro. Acho que a galera já entra com outro espírito também em campo, né? Débora, me dá eu tô com uma aí saudade da Copa América, uma saudade da Copa América com o futebol que o Grêmio vem apresentando. Nossa. Tipo, eu já sou mais pessimista, eu tava com medo, eu não queria nem que a Copa América tivesse acabado, que ficasse mais uns 3 meses com os jogadores só treinando, se recuperando das lesões, e no final a gente ainda teve a lesão do Viseu pra fazer mais urucubaca. E, eu concordo com tudo que o Fanny disse, tipo, o jogo do Brasileirão, nem lembro mais dos jogos de tão ruins que foram, e o importante mesmo foi o 1-0 ali da Copa do Brasil. Acho que às vezes eu sou tão irritada com o André que eu preferia que o Renato fizesse como ele faz com a zaga, botasse um volante de atacante. Não sei se eu peguei muito pesado. Improvisar um volante, se quiser botar o Michel ali, né? Porque, né, já que ele bota na zaga, podia botar um no ataque, tanto que o André joga. Pois é, e eu que achei que ia finalmente ver o Luan ali brincando de falso 9 de novo, né? Não só tu achou. Botou ele, mas num mistão, né, cara? Aliás, num mistão não, num time todo reserva, que aí perdeu todo. Mas aí a gente fala disso na outra pauta aí. Cara, acho que do retorno do Grêmio, o que deu para aproveitar mesmo, como o Fanny comentou, foram os jogos da Copa do Brasil, né, cara? Os jogos do Brasileiro, bem meia boca, time bem aquém, assim, a gente achando que o Anderson ia acertar uma previsão, né, de que o Grêmio ia decolar depois da Copa América, né, Fanny? Pois é, a gente achou como é que a promessa do decolar é maravilhosa. Não rolou, né, cara? Eu tava esperançoso, só que não deu. Cara, assim, sofrível os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu vi o Grenal, eu vi o segundo jogo, o primeiro eu não vi, tá? Mas me disseram que o primeiro foi tão bom, tão ruim ou pior até do que o segundo. E os 2 jogos da Copa do Brasil, sim, principalmente o jogo da volta, né? Eu acho que deu para aproveitar bastante coisa, assim. Foi o melhor jogo, acho que desde que a gente voltou. De todos eles foi, e eu espero que esse seja o futebol do Grêmio na Copa do Brasil, na Libertadores, daí para melhor, né? Obviamente, porque não foi o luxo. Isso é melhor. E bom time o time do Bahia, né, cara? A gente tinha visto já o jogo contra eles no Campeonato Brasileiro. E, cara, eu gostei, meu. É um time aí promissor, né? O Roger é foda mesmo. Talvez eles estejam um pouco limitados pela questão financeira, de não poder contratar jogadores melhores e tudo mais. Mas eles também, se for ver, os medalhões do Grêmio não são os caras que estão fazendo a diferença, é a gurizada que está fazendo, né? Mas eles têm o Bahia tem umas alternativas interessantes, meu. Aquele Gilberto, tem um Arthur deles ali que é bom. O Arthur é muito bom. Eles têm uns recursos, meu, bons. Tu vê os jogadores sai do banco para entrar no Bahia, assim, no jogo do Bahia, meu, é um jogador nível Jael. Mas, cara, pro Bahia, tá ligado? Aquele centroavante, cara, que entrou e quase. Né? E o grandão, aquele que, acho que na primeira bola ele já quase meteu um gol de cabeça, um testaço ali, cara. O cara é forte, é xarope, aquele centroavante que fica incomodando na frente, se bobear, faz mais coisa que o André, cara. Pois é, isso é verdade. Mas também não é muito difícil também. Eu acho que a gente pode citar quem não faz mais coisas que o André. complicado. Mas, cara, é isso, meu. Acho que de retorno do Grêmio aí, passando rapidamente por cima, é isso, tá? Acho que a gente pode passar agora aí para o Grenal, né? Grêmio, ou melhor, Inter 1, Grêmio 1. Grêmio saiu atrás, depois buscou o empate e, enfim, polêmicas, pênalti marcado e depois voltado atrás, depois um pênalti não marcado, mas a gente fala disso aí durante os comentários, tá?
Vamos falar primeiro de futebol e depois a gente fala desses pênaltis aqui que vocês acharam, pode ser? Pode ser. Começamos com a Débora, essa então? Débora, Pode ser, eu não lembro muito do jogo, pra ser bem sincera, porque foi um jogo bem chato. Eu trouxe aqui os números de finalização para vocês verem como foi ruim. O Inter finalizou 12 vezes, com 3 chances reais de gol, e o Grêmio finalizou 9 vezes, com 4 chances reais de gol. Tipo, foi um jogo chato, acho que vocês vão concordar comigo. Os dois times errando bastante. Chato como geralmente é um Grenal, né? Tem Grenal que é divertido, mas esse foi sem graça, porque pensa, 4 chances reais de gol durante 90 minutos é muito pouco. Verdade. Não, é bem pouco. E eu acho que o Paulo Vitor foi um dos melhores em campo, que ele, nessas 3 jogadas do Inter, a defesa, o mérito foi todo dele. No caso, eu tô falando, né? desculpa. O Júlio César. O Júlio César. Me confundi. O Júlio César, que eu achei que pudesse comprometer, eu acho que ele foi bem importante no jogo. Não gostei nem um pouco do Galhardo. E não sei o que vocês acharam. O Tardelli, que se podia esperar alguma coisa, que eu lembre, ele só teve uma bola que ele estava cara a cara com o goleiro, que daí ele pegou mal na bola e não dominou ela e chutou para fora. E acho que um chute no final do segundo tempo, no fim do jogo, que ele foi para fora, assim, que foi o máximo que ele fez no jogo. E eu achei que era um jogo que ele podia se destacar porque tava só ele ali de titular, então ele podia, sei lá, fazer alguma coisa. Interessante. Fanny, Grenal. Cara, Grenal, né, meu? Foi um jogo assim que pra reserva. Primeiro que é o seguinte, né? O Grenal, depois da classificação dos times na Copa do Brasil, dos dois, né? O Grenal meio que perdeu uma força, assim, e ele viveu de... Como é que eu posso dizer, assim? Esse Grenal, ele viveu de uma magia, de uma mística inventada, assim, né? Porque, tipo assim, a mídia tem que fazer valer esse jogo, porque é um clássico. Mas a verdade é que as torcidas estavam meio cagando, assim, antes e depois, assim. É um Grenal de 90 minutos, tá ligado? Porque é só durante o jogo que importou, assim. Não é tipo aqueles Grenal que o cara tá antecipando o Grenal e depois que passa o Grenal, quem vence fica glorioso e quem perde fica, tipo, sabe? Tanto que foi um empate, porque eu acho que o empate reflete esse espírito, assim. Mas o Grêmio, o Renato fez escolhas que pra mim foram infelizes, né? A Débora falou do Galhardo, acho que é uma escolha infeliz. O jogador, ele é um lateral que já jogou ali, mas tá sem ritmo de jogo, ou seja, é uma receita pra dar merda gigante, assim, entendeu? Tipo assim, é uma receita pra não dar pra coisa pior, assim. Isso quer dizer, podia ter sido pior. O gol que a gente sofre, assim, ele é meio um infortuito, né? Do Paulo Miranda, assim, mas não... Sabe, assim, o Grêmio acha o gol com o menino Luan no segundo tempo, mas é isso, assim, sabe? Acha o gol, não, fora isso, assim, são as pressões, assim, que o Grêmio joga um segundo tempo melhor, assim, que o primeiro tempo o Grêmio, entre aspas, tenta controlar, mas daí sofre o gol, né? E daí eu acho que o Grêmio foi mais assim para tentar controlar o jogo e se viu tendo que reverter um resultado, né? Ou pelo menos igual ao tanto resultado. Que no primeiro tempo deu mais Inter do que Grêmio, pelo menos estava mais na área. A gente tinha mais posse de bola, mas eu tive a impressão que o Inter ficou mais tempo na área do Grêmio. Mas é com mais efetividade, né? O Grêmio tem apostado nesses passes laterais, assim, improdutivos ou produtivos, não sei, né? Daí são produtivos quando a gente consegue produzir alguma coisa, né? Que ultimamente não tem rolado, né? É que tipo assim, esses passes, tipo assim, o Grêmio tem mais posse de bola, mas daí tem o que é essa posse de bola, assim, ela não é muito útil, sabe? Sim, não é convertida, ela não produz, né? Acho que produtivo é a palavra, né? Sim, a gente já passou por uma boa fase de ter muita posse de bola.
Acho que quando o Roger estava saindo do Grêmio era assim, muita posse de bola e pouca produtividade. Não, o Grêmio que conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, ele tinha muita posse de bola e só que produzia, né? Era a diferença, né? Mas isso é em 2017, né, Rodrigão? Sim. Tá bem lembrando que tipo, antes. Da fase do Roger ali era uma posse de bola, mas era meio improdutiva, assim, era como se a equipe não soubesse o que fazer. Porque o que falta no Grêmio, principalmente no Grêmio reserva, é uma genialidade que tu encontra nos titulares, assim, né? Que é um passe do Michael, que é uma jogada do Everton, que é, sabe, um Jean-Pierre, um Matheus Henrique que tenta fazer uma coisa diferente. Eu vou até dar um exemplo, cara. Desculpa te cortar, Fanny, mas eu comentei tanto no grupo dos padrinhos quanto no grupo do nosso lá, que tá com o Gabriel junto lá e o Anderson. Cara, eu acho que uma alteração que o Grêmio fizesse naquele Grenal já melhorava muito isso. Botasse ali um Matheus Henrique ali pra conseguir esse passo qualificado ali no meio campo e abrir espaço. Também concordo contigo. Eu até comentei de tirar porque o Grêmio tava com 2 laterais pela direita, né? Tirava qualquer um deles, podia, acho que até de preferência o Galhardo, que não tava produzindo tanto, jogava pra lá o nosso menino com cara de velho, carequinho ali. O Tassiano, que eu acho que joga muito bem em todas do meio. E botava o Matheus Henrique ali pra botar o pé em cima daquela bola ali e organizar a casa, cara. Isso aí já melhorava o time. O que faltou também é um pouco de ter, sei lá, um senegalês, assim, alguém que estivesse passando fome ali pra fazer alguma coisa. Saiu preconceituoso, eu sei, mas desculpa o nosso ouvinte, desculpa vocês aí. Mas vocês entendem o que eu quero dizer, assim, faltou um cara assim que tivesse com vontade de jogar, que tivesse com vontade de abrir um espaço, que tivesse vontade de resolver o jogo, entendeu? O que faltou no Grêmio é um cara assim, que tivesse com fome de jogar futebol, com fome de pegar, que é o que o Everton tem, né? Que é o cara que pega assim, se irrita, pega e tipo assim, vou passar por esses 4 caras e fazer o gol. Que é o que o Alisson faz no Bahia, assim, que é tipo, foi, né? Foi indo e iu. Isso, foi indo e iu, celebrando o Paulo Nunes, né? Sabe, o que faltou foi isso. Mas é isso, sabe? Tipo, é um Grenal, assim, que na verdade bem que os times foram de freio de mão puxado, assim, então... Nem a torcida foi um dos raros Grenais que não foram vendidos todos os ingressos, tanto para a torcida do Grêmio quanto do Inter. Porque é um jogo chato, né, meu? É um jogo chato. E foi um jogo no sábado, sabe? Então, também conta. E tarde, né? Sábado às 7, assim. Que não é um horário ruim, né? Se fosse sábado às 9 seria pior, mas, enfim. Outro ponto, assim, que eu notei, cara, não sei qual foi a visão de vocês, mas principalmente no primeiro tempo, eu achei o meio-campo um pouco distante, assim, do ataque. E prova disso é que, cara, o Tardelli e o Luan que saíram da área para buscar jogo, cara, porque a princípio eu entendo que era para um dos dois ficar mais fixo na área, né? A característica do jogo do Grêmio é que os jogadores de volância e tipo ali, ó, naquela faixa de 3 onde fica tipo o Everton, o Alisson e o Jean-Pierre e o André na frente, isso no time titular, né? Esses 4 jogadores eles têm que entrar na área, né? Sim. Em algum momento, assim, sabe? E o volante avança para ocupar a posição dele. O assim, espaço dele, isso aí. Num modo grosso, assim, mas enfim. Só que, claro, né, tipo assim, essas distâncias, quando a equipe tá em reserva, ela é gigante, assim, né? Claro. São distâncias, como eu posso dizer assim, de Moisés abrindo o Mar Vermelho, assim, né? Os jogadores ficam distanciados, assim, né? O pobre dos judeus não passando no meio do campo sem tomar água. Cara, isso aí eu achei um ponto negativo, assim, principalmente o primeiro tempo. O primeiro tempo eu achei bem, bem ruim, assim. No segundo tempo o Grêmio deu uma pequena melhorada, assim, mas nada demais. A zaga meio que dando balão, mas de uma forma geral, cara, me pareceu um time bem desentrosado, tá? E aí, cara, eu não sei, eu realmente vou fazer uma pergunta. Esse time reserva não é o que treina junto quando tem coletivo? A princípio, sim, né? O time... Eu acho que... Como eu posso dizer assim, o time
Treina, mas treino é treino e jogo é jogo, né? E ritmo de jogo é outra coisa, né? E o treino o treino reserva, ele não é fixo que nem uma equipe mais titular, né? Sim. Então, é que eu sei que tu quer dizer por causa dos rachão, essas coisas assim. Mas mesmo o rachão, o time ele é meio misto, assim, sabe? Claro. Isso que eu ia dizer, porque nem tem até no mais do que rachão é 11 misto. reservas, né? E tipo assim, vamos dizer, o Grêmio tem 26 jogadores, tá ligado? E daí no rachão, tipo assim, o Jeromel fica pro lado, o Kahneman fica pro outro, tá? Só pra te dar um exemplo, Sim. assim. Entendi. Então não é assim, tipo assim, claro que eles fazem o treinamento de equipe contra equipe, mas a equipe que desafia os jogadores titulares, ela não é sempre a mesma, né? Ela é disposta, tipo, eu vou fazer uma relação tosca, assim, mas é um estilo assim, é o que tem no momento, né? Sim. Entendeu? Então, e mesmo assim, né, tipo, sabe, tipo, é difícil treinar uma equipe reserva, assim, com a mesma qualidade da equipe titular. Não, faz sentido, faz todo sentido. E, cara, desse time, assim, cara, eu acho que o que dá pra citar de ponto positivo, assim, que eu queria ver a opinião de vocês, é a gurizada, mais uma vez, né, cara? Eu acho que o Tassiano foi bem, o PP, mais uma vez, jogou bem, alguns lapsos, assim, de lucidez, né, dentro desse time, que não produziu muita coisa, né? Sim. Eu acho que um que não é gurizada que foi bem foi o Léo Moura. Ou eu tô confundindo os jogos, não foi ele mesmo que jogou. Ele era o capitão, né? Eu acho que ele também foi bem. Ah, sim, outro jogador que eu achei bem, eu achei ele bem, aí não é gurizada, é o zagueiro novo esse que... O Brás? O David Braz, eu achei ele, cara, um cara que... Eu esqueci dele. Oi? Eu esqueci dele, ia comentar também, foi bem. Eu achei ele uma atuação segura, entendeu? Não é aqueles... Não ficou dando balão por nada, não teve rateada. Cara, para uma estreia de zagueiro eu achei bom. Tomara que continue assim, que ele, enfim, venha bem, né, cara? E o nosso outro zagueiro, que eu gosto muito dele, cara, foi eu elogiar ele e o cara me mete um gol contra, cara, no jogo, meu. Cara, acontece, né? Muito ruim, meu. E o Júlio César tava se agachando pra abraçar a bola no chão ali. Aliás, não ia abraçar, ele ia dar soco, né? E aí o cara me mete de cabeça pra trás, cara, que tristeza. Me lembrou o nosso lateral que meteu o gol contra esse ano também. Ah, cara, é tanta derrota que até me foge os nomes das pessoas. Mas enfim, cara, vamos virar a página. Não me lembro. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam dos lances de pênalti e não pênalti, tá? Primeiro, o lance que o juiz deu pênalti, depois foi no VAR e voltou atrás, deu falta fora da área. Acho que foi falta fora da área. Fanny. Mas isso aí é da Copa do Brasil, né? Sim, cara, eu tô falando da Copa do Brasil, mas é que aí já foi a pauta do Grenal, eu já fui pro outro e não troquei, não virei a página, desculpa. Encerramos o Grenal, voltamos pro jogo da Copa do Brasil. Não, isso aí foi... Vou dar umas Ritalina pro Rodrigão. Eu dei uma viajada full, cara. É que isso aí eu tinha que ter falado antes do Grenal. Isso aí foi, eu acho que foi esse falta que virou pênalti, virou falta. Eu acho que foi fora da área, né? Não. Tá, esse foi muito fora da área. Agora, onde é que eu quero chegar, meu? A bola na mão dentro da área, cara. Aí eu acho que foi pênalti. Cara, é que é incrível, né? Eu naquele lance assim, eu não daria também esse pênalti, né? Mas o problema é que muita gente dá esse pênalti, muita gente não dá, entendeu? Tá. Cara, assim, ó, eu acho que foi pênalti pelo argumento que eu ouvi a vida toda, meu. O braço do cara estava afastado do corpo. E aí, Fanny, eu sei que tu é um cara que tu deu uma estudada aí nas novas regras, nas novas orientações, aquela parada toda. E eu queria a tua opinião isento, porque tu é um cara que consegue ser isento quando tu precisa. Cara, é que assim, ó, eu acho assim, ó, que é um lance assim de interpretação, entendeu? Do árbitro, assim, e tal. E eu só não fico puto eu não fico puto com essa situação, porque acabou que se desse pênalti, não deu pênalti, tipo,
Tipo, azar, não ia mudar o resultado. Exato, a gente ganhou do mesmo jeito, entendeu? Sim. Só que o lance seguinte, é que a gente pode dizer o seguinte, é que o André, que o Everton já protagonizou um bem parecido também, que não foi pênalti, né? Sim. Que é tipo assim, parece que o cara tá chutando, chuta meio que dá uma levantadinha na bola pra ver se o louco pega na mão, entendeu? Sim. Só que, tipo assim, Só por isso que eu daria pênalti. Não entendi o motivo. Justamente por esse motivo, porque se deram pro Everton pênalti, eu também daria pra ele pênalti. Pro Everton. Não deram, foi uma jogada que o Everton... Não, aquele outro jogo que disseram que o Everton botou... Chutou a bola de propósito. Isso, de propósito na mão do cara, entendeu? Que bobagem isso, meu. E aí, tipo, se deram naquele, então eu também daria pro Grêmio. Não deram naquele, essa é a questão. Não deram e ainda disseram... Deram. É isso. Cara, assim... tipo, só volta... então esquece. Então eu também preciso de uma risadinha. Enfim, e daí, assim, só que é o seguinte... Só que tem um detalhe nesse lance, que se eu me lembro bem... é que o jogador, ele faz um movimento com o braço, assim, pra conduzir a bola pra fora, entendeu? Sim. Tipo assim, ele meio... É um reflexo, entendeu? É um reflexo, mas ele faz. Porque se fosse no peito, ele faria a mesma coisa, entendeu? Isso aí. Só que pra fazer o movimento do peito, tem que mexer o braço, né? Sim. E ele debateu no braço. Então, tipo assim, fica uma questão de interpretação, entendeu? Mas é que assim, ó, se o cara desse o pênalti, eu ia dizer assim, pênalti, foda-se, tá ligado? Mas ele não deu, entendeu? E eu acho que, tipo, o que facilita o fato de ele não dar esse pênalti porque o Grêmio já tava ganhando. Sim. E é só por isso que tu acha que ele não deu. Eu só... Porque assim, ó, eu vejo assim, que, tipo assim, ó, claro que, tipo assim, é que é uma jogada mangolona, porque o Everton, o André é mangolão, né? E daí é uma jogada assim que parece meio, tipo assim, é um como é que é um relapso de futebol amador, assim, sabe? E daí ele dá uns 2 chutes, assim, até a bola encostar na mão do cara, entendeu? Porque o cara tá fazendo movimento com o corpo, tá ligado? Sim, o cara tá se mexendo. Claro, o braço tá aberto, assim, a bola acho que ela dá até uma escorregada entre o braço, assim, pra ir pra frente. Sim, que aí é onde ele faz aquele movimento, que é onde ele faz aquele movimento meio que no reflexo, né? Pra projetar a bola pra frente pra sair jogando, que é o que ele faz. Sim. Então você tá dizendo que o André chutou na mão do cara? Tô dizendo que o André chutou a bola do jeito mangolão pra ver o que ia acontecer, entendeu? A ideia não era chutar no cara, a ideia era achar uma brecha, entendeu? A ideia era chutar a bola pro meio da área. Na verdade, a ideia do André sempre é se livrar da bola, entendeu? E daí, mas eu sei, eu se fosse juiz, esse pênalti eu não daria, porque eu também não daria do Everton no passado. Mas se um pênalti como o do Everton no passado fosse dado, daí eu teria que dar esse, entendeu? Tipo assim, eu acho só que tem que manter sempre uma coerência, entendeu? Entendi, não, concordo. Agora, tipo assim, essa coerência também não pode só bater na porta de um clube, né? Pois é. Entendeu? Porque se aconteceu só esse ano, já 2 situações com o Grêmio que é parecida assim, não foi pênalti, se acontecer amanhã no Flamengo e Corinthians, no Flamengo e Corinthians não, porque é um jogo muito grande para acontecer uma dúvida, né? Mas se acontecer, sei lá, num Corinthians e Goiás, e para ser pênalti do Corinthians ou do Goiás, tem que tipo, seguir a mesma, eu acho que tem que seguir um parâmetro, assim. Sim. Que daí eu acho, num sentido geral, assim, eu acho que esse é o problema da arbitragem, ela não ser mais profissional, assim, né? Sentido como amador, assim, então os árbitros não são funcionários, né? Da CBF e tal, eles não jogam para a liga de futebol, né? Eles são freelancers que estão aí, entendeu? E o que eu acho que é o problema é que tu não pode cobrar, então de uma arbitragem, em teoria tu não pode cobrar, né? Claro que tu pode cobrar, mas enfim, é que só não é, em teoria não faz sentido tu cobrar ou não cobrar, não faz sentido, entendeu? É que tu não pode cobrar uma profissionalização, tipo tipo assim, todo mundo recebeu um memorando junto, assim, tipo assim, ó, com assim, ó, essas são as rodadas polêmicas dessa rodada do Brasileirão, e todo mundo vai ver, assim, tipo, o tipo de arbitragem que foi feita, e daí quando acontecer no ao vivo, no próximo, daqui 10 rodadas, o árbitro vai lembrar daquela, tipo, meio que na memória, assim, tipo, tem aquela jurisprudência, tá ligado? Sim. Sabe? Tipo, isso seria o mundo ideal.
Tipo assim, seria um pouquinho mais de profissionalismo, porque o cara ainda pode pensar assim, o primeiro o cara pode cagar pra orientação, né? Porque esse é o problema e a mágica do árbitro, né? Tipo, ele recebe uma orientação da CBF e ele pode pegar e, tipo, simplesmente falar assim, não quero ser mais árbitro, assim, tipo, não tô dizendo que acontece, tá? Isso aqui ele poderia fazer. Eu tô aqui apitando Anapolina e Goiás, eu odeio Anapolina, então eu vou fuder com eles, porque no máximo que vai acontecer é que a próxima rodada eu não vou ser escalado, tá ligado? Isso aí é aquilo que a gente falou, que tu falando, dos problemas de não ser profissional o negócio, né? Então, tipo, meio... Mas eu daria pênalti no lance do Everton e nesse lance de ontem. Eu perguntei porque, cara... Eu não daria pênalti porque eu faço o pensamento do tipo assim, se fosse no Kahneman, entendeu? Eu acho que não seria pênalti. Não, mas eu até vou te dizer o seguinte, cara, por que eu até levantei isso, tá? Porque quando eu vi o lance, eu disse, é pênalti, cara, não tem, ele vai olhar, quando ele foi pro VAR, ele vai dar pênalti, ele foi pro VAR, é pênalti, meu. Por quê? Porque eu vejo isso desde sempre, minha vida toda no futebol, o cara tá com a mão afastada, ele pegou na mão, vai dar pênalti. E aí o cara não deu, daí o caralho, meu, mudou a interpretação aí, com esse monte de coisa de regra aí que os caras botaram diferente, e, cara, eu fiquei realmente surpreso nessa daí, e assim, só não fiquei putaço porque o Grêmio tava ganhando e porque o Grêmio ganhou no fim e se classificou, porque se não fosse isso, se o Grêmio tivesse custado a classificação, cara, eu até agora eu não teria entendido, assim, o critério, mas enfim, legal ouvir a tua opinião, ouvir o teu porquê disso aí, de não dar o pênalti, mas beleza. O meu conceito é de tudo que eu vi de futebol até hoje, cara, eu acho que todos os jogos que eu vi com lance desse tipo, assim, foi pênalti, né? Então, sim. Esse era o meu argumento, esse era o meu embasamento, assim, baseado na experiência, não em conhecimento de caso, tá? Mas beleza, então, vamos pro futuro, então, agora, Grêmio na Libertadores da América. O Grêmio joga agora, quinta-feira, dia 25, contra o Libertad, na Arena, jogo de ida e jogo exclusivo do Facebook, é isso? Confere, produção? Isso aí. Maravilha, então vamos todos ver o Grêmio pelo Facebook. Rapidamente, o que vocês esperam desse jogo? Primeiro, o que vocês acham e o que vocês gostariam? Eu sei o que vocês gostariam, que o Grêmio já se classificasse nesse primeiro jogo, né? Mas o que vocês acham que vai rolar aí nesse Grêmio e Libertad? Mais uma vez o Libertad pela frente. Vou falar primeiro, tá? Eu peguei e anotei quem é que estava jogando na Arena no primeiro jogo que a gente perdeu do Libertad de 1-0 e o time que jogou no Paraguai que a gente ganhou de 2-0, tá? Na Arena a gente tinha o Viseu, no Paraguai a gente tinha André. Aí tinha Everton e Marinho na Arena, Everton e Alisson no Paraguai. Saiu o Luan, que estava na Arena, e entrou Jean-Pierre. E no meio a gente tinha na Arena Michel e Michael, lá no Paraguai, Michael e Matheus Henrique. Ou seja, o time do Paraguai, que foi André, Everton, Alisson, Jean-Pierre, Matheus Henrique e Michael, a zaga e volante era tudo igual, provavelmente vai ser o time que vai jogar amanhã. Então eu acho que a gente ganha. Essa é a minha esperança. Muito bom. Parabéns pela baseada nessa análise. Porque foi um time melhor. Convenhamos que Marinho não jogava nada, né? O Luan já não estava jogando o futebol dele. Apesar dele ainda ser, para mim, ser um bom jogador, ele já não estava sendo o Luan que a gente gosta. Então o Jean-Pierre tá jogando melhor. Acho que se for esse time, mesmo com o André, eu preferia que fosse o Viseu. Acho que a gente consegue ganhar, sim. Esperamos que sim. Fanny? Cara, a gente tem que pensar como é que vem esse Libertad, né? Se é o mesmo Libertad da fase do grupos ou não. Passou-se um tempo e
E a gente não. Primeiro que a gente acha que a gente sabe que time que o Grêmio vai, como é que o Grêmio joga, né? O jogo que o Grêmio fez no Paraguai, agora assim à distância, fica claro que é tipo meio que um jogo atípico, assim. Sim, foi um jogo atípico. Não é a regra do Grêmio nesse ano, entendeu? A gente tem que arranjar esse jogo atípico, assim. Minha preferência é que o Reizinho da América jogasse de 9 ali, né? O Luazinho jogando de 9 ali. O fake 9. Embolando, assim. Eu acho que é o seguinte, entendeu? Assim, uma coisa que surgiu na minha cabeça agora, eu vou expor aqui. Eu acho que falta pro Luan, nessa nova fase da vida dele, é uma reinvenção. Entendeu? Que eu acho que parte dele também, essa reinvenção para arranjar um espaço nesse time, talvez sim de falso 9, já que o Grêmio tem um GPR, já o Grêmio tem Matheus Henrique, tem outras peças que estão dando conta. Eu acho que o Grêmio ele tem que... o Grêmio já não é mais um guri, o Luan já não é mais um guri. O Grêmio também não, né? Também não, né? O Luan, né? O Luan é um cara que foi peça fundamental do Grêmio em 2 anos, principalmente, ali, 2016, 2017, 2018, o Everton passa ele, mas e 2019 o Everton consolida, né? Mas o que fica assim é que o Luan, aquele Luan de 2017, a gente não sabe onde está, né? Não sabe se vai voltar, não sabe se o Grêmio é capaz de comportar ele, entendeu? Sim. Porque o time também mudou assim um pouco as características. Então, quem sabe pro Luan seria melhor ele reinventar um futebol, se reinventar em uma posição, reinventar um estilo de futebol que sirva ao elenco, né? Espero que essa reinvenção de futebol seja como um jogador um pouco mais próximo da área, porque o Luan mais próximo da área eu sei que ele guarda. Faz gol de cabeça, faz gol de pé, ele esconde a bola bem, acha um colega para passar que vem de trás. Ele talvez o pivô dele não seja muito bom, assim, talvez ele não seja corpulento e tal, mas eu acho que ele é um jogador que tem recursos. E ele abre espaços, porque era uma das coisas que ele fazia muito bem naquela posição de meio campo, não de atacante, né? E porra, cara, todo mundo sabe quem é Luan, né, cara? Tu imagina os caras preocupados em ter que marcar Everton e ter que marcar Luan. E daqui a pouco numa dessas abrindo espaço para um Alisson, abrindo espaço para um Tassiano pela direita, né? Ou até mesmo um Jean-Pierre vindo de trás. O Luan é perigoso, entendeu? Naturalmente sim, o Luan é um cara perigoso, assim, entendeu? Até porque ele tem tatuagem na cara e no pescoço, né? Esse tipo de gente geralmente é perigoso. Ele é um cara, né, visualmente perigoso. E se o Luan ele pegar e se ele conseguir, né, sei lá, talvez ele já esteja até fazendo isso e eu estou aqui falando como se fosse descoberto a América, né? Mas sabe, se ele conseguir se reencaixar no elenco do Grêmio e conseguir um foco quase transcendental, assim, sabe? Quando o cara tá, tipo, tão focado na atividade que ele fica meio viajando, assim, faz as coisas no automático. Sim. Eu acho que o Luan atingiu o nirvana futebolístico. Olha só. Ele pode fazer muito bem, cara, porque ele é um cara que... Meu, ali, se aquele drible da final da Copa da Libertadores, meu, não é tipo um Luan frio, calculista em transe, assim, sabe? Do cara que tá, tipo assim, meu, jogando quase com, sabe, tipo aquele negócio meio Kakaroto, Goku, assim, sabe? Assim, eu tô tão focado aqui que todos vocês são lentos, entendeu? Então, tipo, é isso, entendeu? Se o Luan, tipo, chegar nesse estágio de nirvana de novo... Eu gostaria muito, cara, de verdade, de ver o Luan jogando nessa posição de atacante, né, o falso 9, como ele já jogou, né, com o time titular do Grêmio, com a equipe titular, ou seja, sai André e entra o Luan naquela posição mais avançada do time. Acho que esse era o sonho de todo mundo, né, mas o Renato não vai fazer isso, então não adianta vocês ficarem sonhando. E o PP é uma alternativa que vem surgindo também, né? Muito bem, se o Everton, né? Provavelmente a gente nem sabe se o Everton vai jogar e é o PP no lugar do Everton, com certeza. Se ele aplicar o Vasari, o Nenê é o próximo,
O PP, o Nenê. Eu sempre fico falando do PP, Neném. O PP é o próximo da fila para assumir aquela posição ali, em que a gente achava que não ia ter substituto pro Pedro Rocha, depois a gente achava que não ia ter substituto pro Everton e já tá surgindo o PP aí, cara. Baita promessa. Mas bem menos experiente, né? Bem menos experiente, assim. Sim, sem dúvida. Mas acho que ele vai ser mais rápido a adaptação dele. Assim Se como... o Everton levou 1 ano e pouco, 1 ano. Assim como o Everton não tinha experiência também, né, cara? Sim, eu acho mas é que o Everton, assim, ó, o Everton ele foi reserva do Fernandinho, né? De um cara experiente na função, e daí a partir ali do Mundial que ele atinge, assim, um outro nível. Mas o PP, o Grêmio não tá passando por esses momentos de adquirir experiência, né? Até vou voltar só no Luan, uma coisa que eu tava falando e meio que me perdi, mas agora eu vou voltar. Que é o seguinte, o Luan ele tem que começar a se portar no Grêmio como um jogador que nem o Maicon se porta, entendeu? Que é um jogador que tem experiência, porque o Luan é um cara que já tem experiência, meu. O currículo do Luan é final de Copa do Brasil, final de Libertadores, final Recopa. Cara, é final de Libertadores com golaço, né? Isso aí, golaço. Que é o mesmo currículo do Everton, tá? Só que é o seguinte, tanto que nessa Copa América, já falando um pouco de Copa América, eu até gostava de falar com um amigo meu, você falou assim, tu pega esses jogadores do Brasil, um dos jogadores que tem mais experiência nesse elenco é o Everton. Que é o jogador que já jogou todas as competições na América Latina. Mesmo sem ter ido pra Europa, né? Isso aí. Tipo, não jogou uma Champions, tipo, o seu Alisson ganhou uma Champions, né? Pegando assim, o Firmino, não sei o que. Mas tem aquele cara do Ajax, meu, o que o Ajax disputa, meu? O Grêmio disputou muito mais com o Ajax nos últimos anos, entendeu? Sim. O Ajax fez aí uma Copa, foi eliminado na Champions na semifinal. Ou foi pra final, nem lembro. Mas é aquilo, entendeu? O campeonato holandês é ridículo, assim, é jogar o gauchão, é dizer que o final de gauchão é experiência. Então, o Luan é um cara experiente. Eu acho que ele tem que começar a vestir essa chuteira de cara experiente também. Isso seria bom. A única coisa do Luan que eu lembro que ele não conseguia se livrar da marcação. Na maioria dos jogos da Libertadores ele tinha muita dificuldade para isso, mas ele era o titular e um dos mais visados do time. Talvez entrando na quinta como, sei lá, surpresa, porque todo mundo espera o Jean-Pierre, isso seja diferente. Eu só sei assim, ó, o Renato ele tem que mostrar uma característica que ele se gaba de ter, que é de ser paizão, e tem que ser mais paizão que o Luan, no sentido assim, tá, ficou um tempo afastado, mas é o seguinte, a gente precisa de ti, e esse é o momento que tu tem que voltar. É a tua hora. E no lugar do André. E o seguinte, e eu vou tirar esse cara aqui que veio do Sport Recife, foi o último time que ele soube jogar. Ah, pois é. É a tua hora, vai lá e faz. Vamos pros finalmente aí, Rodrigão. Vamos lá. Fanny, antes então da gente se despedir, vamos ouvir um pouquinho de futebol feminino, que a Débora eu sei que tem alguma coisa de futebol feminino para falar, e eu tava quase esquecendo de chamar ela para falar de futebol feminino. Vamos começar com a melhor notícia do futebol feminino dos últimos tempos. E eu sei qual é, envolve técnico, né? Exatamente, o Vadão finalmente não é mais o técnico da seleção feminina brasileira. Graças a Deus, infelizmente foi depois da Copa, mas antes tarde do que nunca. E eles rolam uns boatos, antes do Vadão sair, ser oficialmente demitido, que isso aconteceu ontem, rolavam uns boatos de que eles já estavam conversando com uma mulher, eu não sei falar o sobrenome dela, deixa eu só ver aqui o primeiro nome dela, que ela tem um nome diferente, para ver se vocês conhecem. Cadê o nome dela? A sueca Pia, e eu não sei falar o resto do nome. Não faço ideia como se pronuncia, então ela foi bicampeã olímpica com os Estados Unidos e é comandante da categoria sub-16 da Suécia. Ah, tá, é isso, eu sabia que ela tinha um... Ela é um pouco mais velha, tem cabelo branco e
E ela parece, rolavam uns boatos de que a CBF estava conversando com ela para assumir a seleção brasileira. Interessante, hein? Pia Mariane Sandhage. É isso aí, ainda bem que o Fanny sabe falar. Eu tô aqui, abri o Wikipedia aqui, tá? Ela tem medalha olímpica de Pequim, Londres e prata treinando a Suécia em 2016. Isso são as medalhas. Vamos ver os títulos. Os títulos como técnico. Estados Unidos, tá, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, segundo lugar em 2011. Bicampeonato com as americanas. O bicampeonato com as americanas, isso aí. É isso? Isso aí. Já é melhor que Vadão, né? Muito melhor. Fora que é mulher. Fora que, né, tipo, entende do lance. É engraçado o seguinte, assim, ó, tipo, é engraçado não, assim, é interessante, só que será que a CBF vai admitir que precisa de um técnico estrangeiro na seleção? Pois é, né, cara? Eu acho que sim, porque foi a própria CBF que chamou ela para uma palestra, alguma coisa assim, antes do Mundial, se eu não me engano, sabe? Tipo, meio já entrelaçando, querendo papo. Isso é inédito, tanto na seleção masculina quanto na feminina, né? Sim. Que eu lembre, sim. Interessante isso aí, hein? Mas o que importa aí, é que... Tem que quebrar esses paradigmas aí, cara. Se não tem profissional dentro de casa, tem que buscar fora mesmo. Isso mesmo. E eu quero agora mudar de assunto, que tem um monte de novidades para contar, né? Que a gente ficou um tempão sem gravar e as coisas foram acontecendo. Futebol feminino... Tu não vai pedir demissão no ar, né? Não, o futebol feminino não parou. Tem uma notícia legal que as lojas Pompeia são as novas patrocinadoras do time feminino do Grêmio. Olha aí, hein? Já no jogo deixa eu ver quem é que era o jogo. Agora eu não vou me lembrar. Acho que contra o jogo do Fluminense, elas já entraram em campo com o patrocínio da Pompeia, que eu achei uma baita atitude. E aí, nessa linha de patrocínios também, a Uber, que já vinha patrocinando o Inter e o Grêmio, anunciou que ia patrocinar o Campeonato Brasileiro Feminino. Uhum. Então é o primeiro patrocinador do Campeonato Feminino. Lembra que no começo do ano eu falei que a gente não tinha patrocinador, que a CBF bancava tudo, as viagens e tal das jogadoras. Então a Uber é a primeira patrocinadora do Campeonato Feminino. Massa, hein? Legal, né? E agora deixa eu dar um panorama, né? Que quem não sabe ainda, as gurias conseguiram o grande objetivo do ano, que era voltar pro Brasileiro A1, que seria a Série A do Brasileirão Feminino. No primeiro jogo, elas ganharam de 2-1 contra o América Mineiro. E no jogo de volta, empataram em 0-0, que foi esse sábado, né? Foi sábado? No verão. Isso, sábado, foi sábado. No primeiro jogo, elas dominaram praticamente toda a partida, foram muito bem. Já nesse foi um pouco mais difícil, a gente começou jogando muito bem, os 15 primeiros minutos só dava Grêmio, estava dando sufoco no América Mineiro. Depois o América Mineiro começou a ter um pouco mais de desempenho no jogo, e o segundo tempo o América Mineiro foi um pouquinho melhor, e daí o Grêmio depois conseguiu contornar e manter o resultado. O que importa é que a gente se classificou, precisava do empate, e a gente está na semifinal do Brasileiro A2. O Palmeiras também está na semifinal, é o único time invicto. Ele jogou contra a Chapecoense, ganhou de 2-0 no primeiro jogo e de 5-1 no segundo jogo. E aí tem uma fofoca do Palmeiras que eu estava fazendo com o Fanny antes de começar o programa, que hoje o Palmeiras, para surpresa de todo mundo, anunciou a demissão da técnica e da assistente técnica. E o Palmeiras é o único time que está invicto no A2. E, tipo, ninguém entendeu. Até falei pro Fanny, assim, que me veio na cabeça, será que eles vão contratar o Vadão? Porque, tipo,
Não tem nenhuma... A única explicação que o Palmeiras deu é que ele está reformulando o planejamento da equipe feminina. Mas foi a melhor equipe do A2. Tava o São Paulo na frente, e aí o São Paulo perdeu uma dessas partidas e o Palmeiras se tornou a melhor equipe. Então, tipo, foi uma surpresa tanto para a técnica quanto para todo mundo que está acompanhando o futebol feminino. Pode ter rolado alguma coisa também interna, né? Vai saber. Não sei, só sei que demitiram ela e a assistente dela. Enfim, né, parando com a fofoca, o outro jogo das quartas foi entre Ceará e Cruzeiro. O primeiro jogo o Cruzeiro venceu de 2-0. No segundo, o Cruzeiro venceu de 2-1, sendo que vão se enfrentar Grêmio e Cruzeiro agora na semifinal. E o jogo que eu falei que o São Paulo perdeu a liderança do campeonato foi Taubaté e São Paulo, que no primeiro jogo o Taubaté ganhou de 1-0, mas no segundo São Paulo ganhou de 3-0 e conseguiu a vaga para semi. Aí vão se enfrentar então São Paulo e Palmeiras, dia 28, domingo, que vai ser transmitido também pela Band, a partida, muito legal a Band transmitir a partida da 2. E também no dia 28, daí Grêmio e Cruzeiro aqui no Verão. Esse é um domingo, né? A partida de volta vai ser Cruzeiro e Grêmio dia 3/8, num sábado. E Palmeiras e São Paulo jogam no domingo, dia 4/8. E aí a gente decide quem vai para a final, né? Acho que vai ser um jogo mais difícil, porque o Cruzeiro é uma equipe mais experiente. Mas eu tenho fé nas gurias, acho que elas estão indo bem, as substituições são bem feitas, como eu falei no começo, quando a Patrícia Guzmão voltou para o time, achei que tinha sido uma ótima decisão do Grêmio trazer ela de volta, e ela está mostrando resultado, então tenho fé nas gurias. Acho que o Palmeiras é o grande favorito, mas também não vai ser uma partida fácil, porque o São Paulo até então era o melhor do campeonato, tanto em saldo de gols, quanto em partidas, também era o que estava invicto. Então, fica na dúvida aí se é Palmeiras ou São Paulo que vai para a final. Não tem data ainda para a final, acho que no próximo programa já vai ter, e aí eu anuncio para vocês. E uma outra coisa legal é que nessa partida contra o América Mineiro no Verão, o Grêmio homenageou a Chula pelos 50 jogos com a camiseta do Grêmio. E foi a primeira vez que ele já fazia isso sempre com um time masculino, né? Homenagear 100 jogos pelo Grêmio, não sei o que lá. Então essa foi a primeira jogadora, ela entra para a história sendo a primeira jogadora a ser homenageada pelo clube com uma camiseta alusiva aos 50 jogos e uma placa. Eu achei isso bem legal. Legal mesmo, hein? Uma boa atitude. Tá, era isso. Fiz um resumão porque era muita coisa. Outras coisas eu vou contando depois, que agora tem, só dando um spoiler, tem time sub-16 que também já tá inscrito no Gauchão. O sub-18 eu não lembro se eu falei no ar ou se eu falei só no grupo dos padrinhos. Ia participar do Gauchão e o Grêmio se retirou do campeonato e decidiu que não ia participar. Eu não lembro se eu falei isso no ar, mas aí se eu não falei, está dito. Eu não lembro dessa informação. Eu lembro que no grupo dos padrinhos, com certeza eu falei, então sim, você devia apadrinhar o Mesa de Bar do Grêmio para ficar sabendo das coisas na hora que elas acontecem. Ah, pois é. E aproveitando isso, então, Fanny, como é que o pessoal faz para ser um padrinho e já dar o nosso jabá final aí que a gente vem depois com os destaques finais e com o bolão? Não adianta jogar dinheiros, moedas na tela do computador ou no celular. Tem que ir em padrim.com/mbg e a partir de R$1 por mês por boleto ou cartão você pode apoiar o podcast e todos os nossos empreendimentos, entendeu? A gente não vende caneca, a gente não vende camiseta, a gente não vende adesivo, a gente vende amor e carinho lá no grupo dos padrinhos no WhatsApp, atenção, companheirismo, felicitações de aniversário quando elas são públicas,
Então a gente vende isso, a gente vende afeto para vocês. A gente doa nosso afeto em troca do seu dinheiro, né? A gente assim, ó. É quase pastor de igreja. A gente é quase pastor de igreja, a gente é tipo uns prostitutos, entendeu? Então a gente tá pedindo então a partir de R$1 por mês, padrim.com/mbg. Vai lá. Se você paga o Padrim e quer fazer mais ainda, não só pelo Grêmio, mas por pessoas que gostam do Grêmio e estão em situação de algum tipo de vulnerabilidade, desejoazul.org, Eduardo Caminha vai te orientar tudo para tu poder ser como eu posso dizer assim, um voluntário do Desejo Azul, e tu ganha uma camiseta do Desejo Azul que vira um pijama muito bacana depois também. Que é o que eu usava pra ir na academia. Eu uso de pijama, A camiseta é qualidade. Eu não vou na academia, então eu uso aqui o pijama, entendeu? Baita camiseta mesmo, Desejo Azul, massa demais. E lembrando também o Brechó Copeiro lá do João Hernandes e H10 Brasil, com as suas cervejas. Então, camisas a preços bacanas e cervejas, vai lá em @Brechó Copeiro no Twitter. Várias promoções, várias camisetas legais. É isso aí, Rodrigão, vai daí de novo. Maravilha. E aí agora a gente, depois da parada para a Copa, aí 3 rodadas brasileiras, a gente tem que atualizar. O que a gente tem que atualizar, Débora? O bolão! O bolão do Mesa de Bar do Grêmio, então, rapidamente, teve umas reviravoltas aí, o Grêmio ganhando de 1-0, muita gente apostando em 1-0 no jogo que o Grêmio venceu de 1-0, muita gente apostando em empate no Grenal, então assim, ó, teve uma galera aí que bombou na tabela, diferente de mim, e até diferente do Fone. Não, o Fone tá bem, o Fone tá um pouquinho mais acima ali. Então é o seguinte, galera, eu vou falar aí os primeiros 5 colocados, porque tá embolado. A galera disparou na frente, tem uma galera lá atrás comendo poeira. Quem tá disparado na frente é, em primeiro lugar, o Evandro, com 14 pontos. Maldito Evandro. Em segundo lugar, o William, com 13 pontos. Em terceiro lugar estão empatados o Eduardo e o Vinícius, com 10 pontos. E eu vou dar uma lambuja aqui, vou dizer o quinto colocado também. O Carlos Thomas, por quê? Porque o Carlos Thomas, cara, o Carlos tá sempre brigando nas cabeças aí, seja do bolão, seja do Cartola. E ele tá aqui em quinto, então 9 pontos, tá? Ou seja, uma vitóriazinha ele já encosta lá no primeiro também. E a partir daí tem uma galera depois com 8, 7, 6, 5 pontos. Eu sou um dos que tô mal ali com 6 pontos também. E é isso. Bolão, então, quem quiser participar do bolão, o que faz? Fanny? Fácil, tem que ir primeiro padrim.com/mbg, apoiar a partir de R$1 por mês, então pode participar do bolão, que o vencedor do bolão ganha prêmios, e de vez em quando a gente faz uns outros prêmios aí, a gente também faz. E tem Cartola também, que é por isso que eu disse maldito Evandro, porque se eu não me engano, na Liga do Cartola ele tá em primeiro também, disparado. O Evandro tá mandando bem, hein? Dessa vez, pelo menos, o Daniel, que é bicampeão do bolão, não tá tão bem na frente, não. Ele tá agora o Daniel tá amando, né? Daí ele tá em outro esquema. Ah, amando de quem? Amando o capeta, né? Beleza? Vamos pro destaques finais, então? Vamos lá, então. Débora, teus destaques finais. Eu não sei se é bem um destaque final, mas assim, eu tô com um bom pressentimento. Vou ser clean coach agora. Tô com um pensamento bem positivo. Eu tô com fé, depois que dei uma analisada no time do Libertad, que eu acho que vai ser o mesmo, e o time que jogou a última partida contra o Bahia foi um pouco melhor, eles pareciam mais entrosados, então eu tô com uma excelente vibe de que a gente vai ganhar de 1-0 essa partida, quinta-feira. Que maravilha, hein? Tomara que aconteça isso mesmo. Fanny, teu destaque final. Meu destaque final é muito repouso para mim, né? Que a gente não gravou semana passada, que eu perdi o apêndice. Então eu estava indisposto para poder gravar. Mas é o seguinte, crianças, bebam água, respeitem papai e mamãe e, né, se o apêndice incomodar, vá tirar, entendeu? Porque não serve pra porra nenhuma. Vá tirar.
Vai tirar, exatamente. E seguinte, né? Só pra provar que a academia não vale de nada, o médico teve que fazer 3 furos na minha barriga e furar meu músculo, entendeu? Então eu tinha um abdômen sarado de 20 anos de academia. Olha só. E pura abdominal, assim, tipo, eu abria cerveja com meus tijolinhos aqui no meu estômago. E agora não, agora eu tô meio barrigudinho. Agora eu tô meio barrigudinho, assim, né, e tal. Então meio que, né, às vezes... A Sara vai até te deixar. Às vezes tu planeja, né, ter um corpo sarado, mas a vida te prega essas peças, né? A vida não te deixa. Exatamente. Que loucura. Maravilha, então. Bom, cara, meu destaque final aí, eu vou deixar só um grande abraço, um grande beijo para um dos nossos ouvintes, que é o meu pai. Então, pai, um beijão pra ti aí. O pai também teve um probleminha aí, um desses problemas da vida que exige uma cirurgia aí, tipo aí que aconteceu com o Fânio. O pai tá se recuperando lá, mas é forte, tá cada dia melhor. E eu sei que ele tava esperando a gente voltar de férias pra ouvir o programa, então um beijo pra ti. Beijo, pai do Rodrigão. Beleza? Feito por hoje? Sim, não esqueçam de assistir as gurias domingo. Não posso me esquecer disso. Aliás, deixa eu só lembrar uma coisa que eu esqueci. O Grêmio botou no perfil oficial, fora o cara a cara, que é aqueles vídeos de entrevista, que a Jéssica muito legal, por sinal, faz e tal. Tá rolando com o time de futebol feminino, já foi a técnica, já foi algumas jogadores. Acho que o último foi... Não foi. O último foi o da Rafa. Não, depois da Rafa teve mais uma, agora não vou lembrar quem. E daí... Que eu não assisti ainda, mas teve quem gosta tava esperando pelo da Rafa, já saiu. O Grêmio também lançou um bastidor aí um vídeo de bastidores da ascensão para a A1. Então, que é bem bacana. Eu vi lá a Jéssica que me deu a ideia pelo Zap. Isso eu não vi. Então, isso eu também não vi. É bem bacana mesmo, assim, com pré-jogo, com discurso, qualidade boa mesmo, assim, de um trampo que como fazem com o masculino. Exatamente. E eu acho assim que às vezes dá pra fazer uma coisa melhor até com o feminino, porque tu tem mais abertura, né? Então, assim, tu tem mais acesso aos jogadores, a uma estrutura mais enxuta, então tu consegue fazer mais, assim. Então é bem interessante esse material que o Grêmio vem fazendo sobre o time feminino e que continue investindo nisso, né? Não só na ruim, mas que investam na boa também. Sim, a Jéssica anda acompanhando elas. Pelo menos eu vi que no jogo de ida a Jéssica foi também, fez toda uma cobertura, foi bem legal. É muito bacana mesmo. Show de bola. Maravilha então, galera. Para finalizar então, lembrem-se de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Siga-nos também lá no Spotify, Mesa de Bar do Grêmio. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, curta esse episódio do Mesa e se inscreva no nosso canal também para ser avisado sempre que tiver novos episódios. Adicione o feed do Mesa de Bar do Grêmio no seu aplicativo de podcast preferido. Se tudo isso aí ainda não for o suficiente, acessa mesadebardogrêmio.com.br e ouve o podcast por lá. Beleza? Esse então foi o Mesa de Bar do Grêmio 311. Um grande abraço a todos vocês. Sigam nos acompanhando. Semana que vem estaremos aqui de volta. Diga tchau, Fanny. Tchau. Diga tchau, Débora. Tchau, Débora. Tchau, galera. Até semana que vem.